Fala, meus imbatíveis, graça e paz. Estou entrando aqui ao vivo. Faz tempo que eu não faço essa transmissão aqui no Instagram, mas Deus me tocou aqui para fazer essa live bem rápida por conta de algo que Ele entregou, a parte, do céu divino nessa tarde. E eu queria conversar com vocês sobre uma passagem muito conhecida, que fala sobre a pesca maravilhosa. E o versículo que eu vou conversar com vocês aqui um pouco está lá em Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Depois vocês leem com mais calma no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, em volta do seu trabalho. Você vai meditando aí nessa palavra de Deus que Ele colocou no meu coração aqui para vocês. E diz assim no capítulo 5: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu estava meditando nessa passagem e Deus, Ele trouxe algo no meu coração que eu gostaria de deixar para vocês nessa transmissão. Interessante é que essa passagem ela traz alguns cenários bem interessantes, muito interessantes. Eu queria trazer essa reflexão que é muito fácil você querer estar perto de Pedro depois da pesca maravilhosa, quando o barco já está cheio, depois que o milagre já tinha acontecido, depois que a abundância chegou naquela realidade de escassez. Mas o difícil é querer se aproximar quando as redes ainda estão vazias. É difícil se aproximar daquela pessoa que o sucesso, que o resultado, que a abundância ainda não chegou naquela realidade. Porque o ser humano ele vive de status. O ser humano ele vive de aparência.
E se tem algo que Deus reprova, e um dos requisitos para ser abençoado por Deus é você estar alinhado diante do propósito divino. E o interessante é que estar com Pedro depois que Pedro recebe o milagre, isso é fácil. Estar com aquela pessoa que recebeu da parte de Deus o milagre, isso é fácil. Estar com aquela pessoa que ainda não recebeu da parte de Deus, isso é difícil. Estar do lado de quem está oferecendo algo, que está transbordando algo, que está com as suas mãos cheias para oferecer algo, isso é muito fácil. Eu quero ver você ser amigo daquela pessoa que está precisando, quanto a rede estiver vazia. Estar perto de quem está conseguindo conquistar as coisas na vida é muito bom. É muito bom estar perto de quem está triunfando, de quem está conquistando, de quem está subindo na vida. Eu quero ver as amizades verdadeiras. Eu quero ver os amigos verdadeiros. Eu quero ver aquelas pessoas. É quando a pesca maravilhosa ainda não aconteceu. Isso é pegar carona. Isso não é estar ao lado. Isso é pegar carona. Porque, nossa, né? Esse cara é abençoado, essa pessoa é abençoada. Agora é abençoado. Mas enquanto ele estava lá, com 1.000 e poucos seguidores, quando ele estava lá, de trás das malhadas, enquanto que ele não estava produzindo, não estava entregando resultado, enquanto que aquela pessoa estava ainda galgando o seu lugar, a sua sombra, né, no meio desse processo de deserto. E aí? Aí você precisa ter a inteligência espiritual para você entender que você vai ter que reconhecer quem vai estar e quem vai entrar na sua vida depois da pesca maravilhosa e quem já estava acompanhando você enquanto que você estava na luta, enquanto você estava fazendo esse processo, construindo esse processo de milagre. Porque essa jornada de milagre, ela acontece no íntimo. É quando ninguém vê. É quando você busca resultados e você não encontra resultados. Por isso que nessa experiência empreendedora que nós estamos tendo, você trabalhar, fazer um molho, esperar aquela quantidade de clientes, esperar aquela quantidade de pessoas. E se você vender só um pote de nhoque numa noite que você esperava 50 nhoques a ser vendido? O que você vai fazer? Qual vai ser a sua mentalidade diante da escassez? Qual vai ser o seu posicionamento diante de algo que você buscava, que você procurava e você não está encontrando? Aí que entra a questão do segredo de você conseguir construir uma vida de sucesso, não só aqui na terra, mas perante Deus. Porque o problema todo não é você ter a pesca maravilhosa dentro do seu barco. O problema é quando você busca o resultado, você encontra esse resultado e Jesus não está dentro do barco. Por isso que você precisa empreender com sucesso em tudo que você fizer, tudo que você colocar as mãos, você precisa empreender com propósito. E o interessante é que, falando de uma forma espiritual, muitos só se aproximam de Deus quando a pesca da vida dá certo. É muito fácil se aproximar de Deus quando tudo está certo na sua vida. É muito fácil você se apresentar diante de Deus quando você tem uma vida financeira estável, quando você tem uma vida emocional estável, quando você tem uma vida sentimental estável. Muitos se aproximam de Deus quando você tem o domínio, o controle sobre aquilo que você estava fazendo
E não há mais esse controle. Quando você tem um emprego bom, quando você tem uma família ajustada, quando as contas estão em dia, quando o seu ministério está fluindo. Porém, o chamado real de Deus para a nossa vida não é para quem está com a vida organizada, não é só para quem está com a vida organizada. O projeto de Deus para a nossa vida é para quem está lavando as redes depois de um processo de fracasso. Isso é muito forte, porque nem todos estão procurando Jesus diante de uma fonte equilibrada, diante de uma vida equilibrada. As pessoas estão buscando Deus, Jesus. Isso é errado? Não, você tem que buscar Ele. Mas se você tem a oportunidade de buscar Jesus, se você tem a oportunidade de buscar a palavra de Deus no momento bom, é a melhor coisa que você pode fazer. Porque o chamado de Jesus para Simão Pedro foi diante de uma noite de fracasso. E Deus, Ele não quer negociar um propósito, um chamado, diante de um trauma que você tem dentro do seu ser. Por isso que Deus, através do seu Filho Jesus, Ele não estava muito interessado na noite em que Simão Pedro ele estava entregando para Jesus. Interessante é que no capítulo 5, nós temos aqui, no versículo 2, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Jesus, os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Sabe por que às vezes as coisas não acontecem? É porque a gente fica com aquela coisa na mente de querer resolver através do nosso controle. E perder o controle, às vezes, em algumas situações, é dar o controle para Deus. Perder o controle, Tati. Boa noite, querida. Deus te abençoe. Todos que estão chegando aqui. Minha tia, Noêmia. Então, hoje, eu falo como empreendedor, eu falo como engenheiro, eu falo como gestor de mídia. Hoje a minha vida está estável, graças a Deus. Tenho um negócio que está caminhando pela glória de Deus. Tenho um emprego que eu pedi a Deus por ele. Trabalho oferecendo a minha oferta diante de Deus na minha igreja, na minha comunidade, como gestor de mídia social. Mas o interessante é que as pessoas elas vão buscar você na melhor fase da sua vida. Nunca esqueça disso. E saiba reconhecer quem está entrando após a pesca maravilhosa e quem estava com você antes da pesca maravilhosa. Cara, se você souber disso, cara, se você puder reconhecer isso, que vai ter gente que vai entrar na sua vida só porque você está passando por um momento de milagre, porque a pessoa não conheceu o processo que você passou para você chegar naquela jornada, aquele processo do deserto que você fez, que você chorou, e você sente a marca no seu corpo. Quantas noites que você chorou, quantas noites que você implorou para que você pudesse vender e que ninguém entrou na sua loja para você vender. Quantas vezes você clamou por cura. Quantas vezes você, através da sua oração, através de uma palavra, você salvou a vida de uma pessoa. E quantas das vezes nós estamos precisando de uma palavra, de um bom dia, de um sorriso, e as pessoas passam por você, ou senão não te enviam uma mensagem no WhatsApp. E quantas das vezes essas entregas que você faz não corresponde com o retorno que você tem entregado? E aí o que você faz? O que você espera da vida? O que você espera da vida quando você entrega o melhor e você não tem o melhor? O que você faz? Você vai abandonar o barco? Você vai passar por essas indiferenças? Porque eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. É não fazer ou ser indiferente. Não é, Tati? Não é isso? Cara, isso é a nossa realidade. Isso é de quem
estar vivo é quem está nessa terra. Só passa por isso quem está sobre a terra. É quem está vivendo o processo. É para quem está sendo alvo desses momentos, dessas noites mal dormidas, dessas noites que talvez o sono desaparece, porque é o peso da carga que você tem carregado nos seus ombros. Então, essa live que eu queria trazer para você é que caminhar com Jesus é caminhar com fé, é caminhar de fé em fé, de glória em glória, e Deus só espera uma coisa da gente. Ele só espera um posicionamento de nós. Ele só espera uma posição estratégica diante daquilo que nós estamos passando. Eu não sei quantas noites você tem passado, não sei o que simboliza a noite na sua vida. Não sei se você já empreendeu em diversas vezes e você não conseguiu dar certo ou ter sucesso. Eu não sei se você não tem hoje a família dos seus sonhos. Eu não sei se você não tem a casa dos seus sonhos. Eu não sei se você não tem o seu barco do seu sonho. Quem sabe que você tenha no seu coração o desejo de ter um iate, de ter um carro, de ter algo. Eu estou falando porque, gente, ter não é pecado. Ter não é pecado. Tem como ganhar o mundo sem perder a sua alma. O problema não é a pesca maravilhosa. O problema não é o resultado. O problema é que Deus ele quer tratar você primeiro. Porque um peixe, ele não vai resolver a sua vida. 2 peixes também não vai resolver a sua vida. 10 peixes, talvez 10 mil na sua conta. Será que vai resolver tudo na sua vida? Será que o dinheiro, será que o resultado, será que o bem material vai resolver tudo na sua vida? Será que tudo que você precisa está no dinheiro? E aí eu fico pensando que quantas das vezes nós buscamos por algo, quantas das vezes nós buscamos por resultados em que Deus ele está fazendo um convite para todos nós. Ele está fazendo um convite que a verdadeira prova de fé não está em celebrar a pesca abundante, mas em se manter firme no barco. Barco cheio? Não. É no barco vazio, gente. A nossa fé provada é quando nada acontece. É quando não acontece nada. Porque para esses momentos que Jesus chama e reserva a presença santa dele sobre o nosso barco, sobre a nossa embarcação, sobre a nossa vida, ele só espera que nós sejamos fortes e corajosos. Ele só espera que nós sejamos fortes e corajosos. Sejamos aqueles que não abandonam o barco. Eu sou o primeiro. Eu não vou abandonar o barco. Se Deus te entregou uma promessa, não entregue o barco. Se Deus entregou uma promessa, confia que aquele que prometeu, ele é fiel para entregar a você tudo aquilo que você espera em Deus. Por quê, Márcio? Porque a nossa esperança não é uma esperança morta. Nós não servimos um Deus em que a nossa esperança ela tem um prazo de validade. Nós adoramos a um Deus que ele nos dá uma esperança viva. Uma esperança viva. Jesus, quando ele veio aqui para a terra, ele tinha tudo emprestado. Mas Márcio, você está falando que Jesus era pobre? Que nenhuma casa ele tinha? Mas por que ele ia ter uma casa se ele ia ficar só 3 dias nela? Porque a morte não conseguiu prender o dono da nossa vida, o dono do nosso ser, do ar que nós respiramos. Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele quer com que os nossos fracassos
venham ser uma referência para que o nosso futuro seja um futuro pertinente àquilo que aconteceu no nosso passado. E aí, o que a palavra de Deus diz? Lá em Filipenses 3, no versículo 13, diz assim, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Isso aqui é muito lindo, isso aqui é para quem é filho de Deus. Isso aqui é para quem entende que Deus, ele reserva aquilo que é o surpreendente, aquilo que você não espera. Olha isso, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. O que ele faz? E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, esquecendo-me do dia mau. Todos nós vamos passar por dias maus. Todo dia nós estamos enfrentando 10, 20, 30 leões por dia. E mais interessante é que ele não para diante do seu passado. Ele não para diante desses reflexos que vêm na sua consciência, que vem na sua mente dos dias maus. Ele faz uma coisa, e é isso que nós vamos fazer nessa noite, avançando para as que estão adiante, avançando para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. É muito difícil você sair de uma realidade de escassez. Não é fácil. Não é fácil você sair de uma realidade de escassez. Mas eu queria deixar essa palavra, que você medite nessa palavra, que existia 2 barcos naquela realidade ali da praia. Jesus poderia ter escolhido qualquer barco naquela praia, mas ele decidiu entrar justamente no barco de Simão Pedro. Márcio, que isso? Que mistério é esse, Márcio? Eu estou falando que Deus poderia ter enviado essa mensagem para algumas outras pessoas. E só temos, acho que 2 pessoas aqui nessa live. A mesma quantidade de barcos que havia na passagem de Lucas 5. Mas Deus, ele entrou justamente no barco de Simão Pedro. Existem outras histórias, existem outras pessoas com mais características, com mais recursos, com mais qualidade do que nós, sim. Existem outras biografias com mais respeitos, com mais fervor. Existem pessoas melhores do que nós, existe. Mas o olhar de Jesus parou naquele pescador cansado, naquele pescador que não tinha mais esperança, naquele pescador que não tinha mais esperança, um pescador fracassado, um pescador frustrado, um pescador com redes vazias. Mas eu acredito no Jesus, que ele não faz escolhas aleatórias. Eu acredito no Jesus, que quando ele entra no barco, quando ele entra no barco de alguém, ele entra com propósito, ele entra com o endereço certo, ele entra na hora exata, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, descanso é só para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. E a sensação é que às vezes Deus está visitando todo mundo. A sensação é que às vezes Deus está visitando todos os barcos em nossa volta, menos o nosso. O milagre acontece na casa dos outros, a porta abre para o outro, o testemunho é do outro. Porém, eu acredito que assim como Jesus fez na vida de Pedro, Deus, através de seu Filho, ele está entrando exatamente dentro do seu lar, dentro do seu coração, dentro das suas emoções, dentro da sua depressão,
dentro da sua crise de ansiedade, dentro do seu fracasso, dentro do seu processo de construção do seu futuro. Deus está entrando aonde que o homem não vê. Deus está quebrando barreiras que talvez estejam fazendo com que você impeça de ir para o outro nível. Porque Ele conhece o endereço da sua casa. Ele conhece o endereço da sua dor. Ele conhece a luta silenciosa que você está passando. Ele conhece o cansaço que você não consegue mais, porque você já não aguenta mais. O cansaço que ninguém vê. O choro que você chora dentro do seu quarto e que ninguém vê. A dor no peito da saudade que você tem e que você administra que ninguém vê. Eu tenho a plena certeza que Deus, através do seu Filho, Ele tem entrado nos nossos corações, nos nossos negócios, na nossa alma, no nosso espírito, porque Ele conhece o endereço certo, certíssimo, da onde que você mora, da onde que você vive. Ele não erra endereços, porque quantas das vezes nós perdemos a chance de pensar que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos esqueceu. Eu estou falando que está chegando uma pesca maravilhosa na sua vida. Estou encerrando aqui essa live dizendo que está chegando a pesca maravilhosa na sua vida. Porque quando Jesus ele entra no barco, Ele não apenas atravessa as águas, mas Ele transforma a escassez em abundância. Ele torna aquilo que não é naquilo que é. Ele torna aquilo que é improvável naquilo que é impossível. Porque Deus, Ele é um especialista em transformar momentos onde que você não tinha mais solução, onde que a mão humana não possa ir. A mão de Deus, ela vai te alcançar. A mão de Deus, ela vai te alcançar. Porque quando Jesus decide pisar no barco, Ele entra ocupando esse lugar das nossas limitações e faz com que nós enfrentamos o medo dessas águas turbulentas que nós vamos passando, e Ele revela a sua presença. E essa âncora que é a nossa fé, porque a Bíblia fala que o que vence o mundo é a nossa fé, Ele transforma o medo em um sentimento, Ele transforma o medo em uma fé constante, e eu tenho certeza que você vai colher uma colheita abundante ainda nesse ano, porque Deus não quer resolver apenas a falta, a ausência do peixe, do recurso. Ele quer resolver você. Ele quer rever os seus conceitos. E para terminar aqui, eu só quero deixar que esse versículo foi uma chave que mudou muito a minha consciência, o meu intelecto, que está lá em Romanos 12, que diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com esse mundo, e não sejais conformados com os seus fracassos, e não sejais conformados com a sua realidade de vida, não sejais conformados com aquilo que as pessoas estão falando a teu respeito, não sejais conformados com a ausência da realidade que você queria ter e você não tem, não sejais conformados
com o julgamento que as pessoas fazem a teu respeito. Não sejais conformado com aquilo que não é o pensamento de Deus ao teu respeito, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Seja transformado pela renovação da sua mente, da sua mentalidade. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é sobre isso, é sobre essa graça. É sobre essa graça, esse favor merecido, que faz uma noite de fracasso se transformar em uma pesca maravilhosa na nossa vida. Vou aqui a Deus, te peço que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dê ânimo, nos dê força para continuar essa jornada, que não é fácil, mas acredito no poder daquilo que o Senhor deixou, que nas nossas fraquezas haveria um poder que se aperfeiçoaria na nossa fraqueza, que em nosso momento em que nós olharíamos para dentro de nós e não haveria força alguma, existe um poder que se aperfeiçoa nesse exato momento, aonde não temos mais força para continuar, aonde não temos mais força para voltar para o mar. É nesse exato momento em que o poder do Altíssimo, que a sombra do Onipotente descansa na nossa vida e nos mostra que nós temos muito mais força do que nós imaginaríamos ter. E é sobre essa força, é sobre esse poder, é sobre essa explosão que eu profetizo sobre a sua vida. É sobre esse poder de renovação das suas prioridades, é sobre o poder da transformação da sua mentalidade, do seu posicionamento, é sobre o poder de você escolher a realidade que você quer viver, é de você escolher Jesus para estar no seu barco, para ter a presença dele em qualquer situação. É sobre o poder de governar nesse mundo diante de tantas escolhas que o diabo nos oferece, de tantas portas que o inferno nos oferece. A porta continua estreita, o caminho continua desafiador, mas eu acredito que estou diante de um imbatível, de uma imbatível que vai vencer essa luta, que vai vencer essa depressão, que vai vencer essa quebra, que vai vencer esse desânimo e que vai se erguer e que vai trazer o nome de Deus e vai arvorar a bandeira da vitória sobre essa área que você está precisando. Em nome do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar com poder e glória da parte dele. Papai do céu esteja contigo todos os dias da sua vida e que derrame sobre você a paz que nenhum homem dá. Um beijo no seu coração, fica com Deus. Tchau, tchau, gente.